Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 13 de outubro. Estamos assim no 28º domingo do tempo comum, quase concluindo o nosso tempo comum. Daqui a pouco já estaremos entrando no nosso advento, que nos prepara para o Santo Natal do Senhor. O Evangelho de hoje, continuando, portanto, esse ano dedicado ao evangelista Lucas, é o capítulo 17, os versículos de 11 a 19, como nós também conhecemos esse encontro de Jesus com os 10 samaritanos, os 10 leprosos, dentre os quais encontraremos um samaritano. Então pegarei um fragmento deste Santo Evangelho, quando Jesus, portanto, continua esse caminho seu para Jerusalém, para também instituir e celebrar a sua Páscoa, e ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos, que pararam ao longe e elevaram a voz, clamando: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus viu-os e disse-lhes: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados. Um deles, então, voltou glorificando a Deus, e era um samaritano, a quem Jesus diz, no final do evangelho de hoje, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Muito importante que nós aprendemos por meio da cura realizada neste Santo Evangelho, a cura dos 10 leprosos, alguns elementos também importantes para a nossa vida, não só simplesmente para a vida dos leprosos, já que a lepra apartava essas pessoas acometidas de lepra de uma vida social. Então, quais ensinamentos podemos então tomar para a nossa vida, olhando esse Santo Evangelho, entre os quais o próprio fato de o sofrimento fazer nascer a própria solidariedade. Eram 10 leprosos. Eles se uniam pela dor, pela enfermidade, pelo sofrimento. Então, saber que o outro tem o mesmo sofrimento que nós e partilhar dessa mesma condição faz-nos compreender, então, a dor alheia. E aí Jesus entra nessa dinâmica e, deixando-se contagiar pelo sofrimento dos leprosos, faz-se, portanto, solidário. Isso é verdadeiramente misericórdia. O que significa misericórdia? Partilhar a dor alheia. E é isso que Jesus faz hoje nesse Santo Evangelho. Ele poderia se unir a esses leprosos se ele fosse um leproso, mas ele não é um leproso. Pelo contrário, se permite esse diálogo, a esse encontro com um grupo ou uma categoria que era rechaçada por conta da lepra, que era contagiosa. Então aí, esse espírito de solidariedade é que vai também impulsionar-nos, nessa busca de um bem comum. E o que é demonstrado hoje exatamente no Santo Evangelho, do qual os 10 leprosos não pedem uma cura individual. É interessante observar: tem piedade de nós, tem piedade de nós, não é? Tem piedade de mim, Então o pedido é uma oração comum, em que nós também vai ecoar no coração de Jesus, que vê exatamente e olha de maneira misericordiosa para os 10 leprosos, e não simplesmente por aquele que simplesmente tem esse espírito de gratidão. Então a temática do Evangelho deste domingo é fé e gratidão. É muito importante. Os leprosos mesmo, sem se aproximarem de Jesus, eles confiaram em sua palavra. Isso é muito rico, muito importante, Já se aproximar, eles chamam também Jesus de mestre, reconhecem que Jesus é o mestre no ensinamento, mas também é o mestre da alma, que tem o senhorio, tem o poder de livrá-los, portanto, desse mal físico. Eles creram, portanto, no cumprimento das promessas e por isso colocaram-se a caminho, o caminho da vida, o caminho do encontro, o caminho da vida nova, o caminho da cura. Por isso eles foram curados. Não somente a fé de um leproso capacita a sua visão, a sua transformação, seu milagre, porque este então confiou. Ou seja, não simplesmente foram curados. Eu sempre gosto de dizer que muitas pessoas recebem a graça, mas são poucas aquelas que reconhecem essa graça vinda de Deus. Então daí Jesus sublinhar a importância da gratidão. Eu não curei 10, onde estão os outros 9? Jesus reclama sobre isso. Significa que ele, na sua misericórdia, nos cura, mas também, em contrapartida, ele quer o reconhecimento, quer o espírito de gratidão que faz reconhecer que a cura exatamente vem dele, como filho de Deus. Então os 10 leprosos confiaram, mas a diferença entre o samaritano e os 9 encontra-se exatamente nessa capacidade de aquele, ou seja, o samaritano, contemplar a sua vida com espírito de gratidão. Disso, portanto, nós podemos dizer 2 tipos de fé, Uma pessoa que tem uma fé muito aleatória, universal, entende até que a fé é um dom vindo de Deus,
e aquela outra pessoa, portanto, que tem essa fé entendida como dom de Deus, mas com esse espírito de renovação constante, de reconhecimento constante pela gratidão. Ou seja, aquela que se move desde a gratidão, de quem tem um coração sempre agradecido, e tem também aquelas outras pessoas que simplesmente pelo dever, né, de um preceito, uma norma cumprida, por ter recebido alguma graça de Deus, por exemplo, vai à igreja, acende uma vela, vai à igreja e faz uma oração, mas não chega a ser, portanto, esse ato permanente de gratidão que Deus, portanto, quer de cada um de nós. Por isso que salta aos nossos olhos, no Evangelho de hoje, a imagem do samaritano, que no samaritano é que é desenhado de forma bastante clara o caminho desse evangelho desse domingo, né, que chega também até os pagãos. Ou seja, o evangelho, né, a graça de Cristo, chega a todos, até mesmo aos pagãos, dando essa possibilidade também dessa mudança de vida, dessa transformação de vida. Então, somente aquele que se considerava fraco e sem condição é que retoma, portanto, esse caminho, retoma o sentido da vida. Trata-se, portanto, aí do retorno que mostra por completo quem ele é essencialmente. E assim encontramos nele a gratidão, o louvor, a confissão da sua pobreza e de sua limitação. Nós encontramos tudo isso no samaritano, que foi o único capaz de voltar àquele amor que tocou, aquele amor que curou. Porque ele teve espírito de humildade, ou seja, reconhecendo que tudo vem de Deus e tudo Deus nos dá. Reconhecendo, portanto, essa ferida, essa doença, essa lepra, né? Na verdade, é uma forma de reconhecer também a graça que vem de Deus. Já os outros não retornaram para dar graças, pois consideravam que os donos de Deus que era invisível, mas que a sua graça tornava-se, portanto, invisível. Ou seja, não quiseram reconhecer os dons de Deus, né? Então, em Jesus, o caminho da salvação está completamente aberto. Também esse é o sinal de Lucas, né? Aos estrangeiros, aos pecadores, aos gentios. Então, tem um espírito de abertura a todos, sem excluir ninguém desse amor visível na pessoa de Cristo Jesus. Então, o que de fato salva é a fé, isto é, mais uma decisão por Jesus, um retorno a Jesus, um retorno a esse amor, e ao mesmo tempo uma entrega à sua palavra e à sua ação salvadora. Ou seja, a ação salvadora é de Deus, mas que vem sempre por meio de Cristo Jesus. Então, podemos dizer, fé e gratidão são como que duas irmãs, duas dimensões inseparáveis. É preciso, por meio da fé, sempre estarmos abertos a essa ação graciosa de Deus a nosso favor. Não sabemos quando Ele irá agir, mas pela fé sabemos, portanto, que Ele um dia vai agir em nossas vidas. E exatamente dessa expressão de fé que é necessária e inevitável, é que nasce, portanto, a expressão da gratidão. A fé exatamente nos ajuda a dar esses passos ao encontro de Jesus, em direção a Jesus, e não temos vergonha de gritar o seu nome, invocar a sua graça, quando nós estivermos também necessitados. Dos 10 abençoados, que são os 10 leprosos, apenas um retornou para agradecer a Jesus e se alegrar com ele. Então a nossa pergunta é, será que nós sabemos também fazer esse retorno a Jesus, que é a fonte das graças e bênçãos que recebemos? Muitas vezes somos abençoados e não voltamos, portanto, para agradecer-lhe. Peçamos perdão pelas vezes que recebemos as graças e não somos capazes de humildemente retornarmos a Cristo Jesus. Tenhamos sempre esse espírito de gratidão, que também vem sempre a iluminar e caminhar junto com a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e a Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.